A Vibe Mundial apresenta Programa Espiritualidade S.A. O poder transformador da espiritualidade na carreira, nos negócios, nas empresas e no dia a dia. Com o cientista da religião, escritor e professor, Ricardo Ida. Alô, ouvinte da Vibe Mundial, uma excelente manhã, um excelente dia, uma maravilhosa semana! Essa semana aqui que vai ser a penúltima do mês de junho. Estamos aqui novamente juntos direto da Avenida Paulista para o mundo nas ondas da 95,7 FM Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida há mais de 30 anos. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Euri Benevuto, que apresenta também o Terça Nobre, não é isso, Euri? Tá fazendo sucesso, né? O seu Terça Nobre, produção do Cássio Vilela, falando sobre filosofia, ciência, espiritualidade, religião, ciência da religião. Você pode nos acompanhar no canal YouTube da Vibe Mundial FM, onde esse programa fica gravado. Você pode curtir, compartilhar, comentar, xingar. Xinga a gente, mas xinga com classe, né? Porque a gente aqui é super sofisticado. Nós somos tipo Odete Reutemann. Tudo tem que ser feito com um certo quê, né? Parisiense. E você também pode acompanhar esse programa através dos aplicativos iOS e Android Vibe Mundial FM, site da vibemundialfm.com.br, no meu site Espiritualidade SA, né? ricardoida.com.br. E olha, queria aqui também agradecer o querido Claudinei Pietro, que tem sempre apoiado todas as ações aqui dentro do universo da espiritualidade. Aproveito justamente por quê? Porque Claudinei é o editor do Flávio Lopes, que é o nosso convidado novamente. Sempre é uma honra ter aqui o Flávio Lopes, que é sacerdote da Wicca, psicólogo, escritor de 3 best-sellers. Ele é mestre em ciência da religião, doutorando em ciência da religião, podcaster. Nós vamos falar sobre bruxaria. Seja bem-vindo novamente, meu querido Flávio Lopes. Obrigado, Ricardo. Muito bom estar aqui de novo com você. E o Flávio também é pesquisador da PUC, né, em novas espiritualidades, novos movimentos religiosos, quer dizer, os movimentos religiosos que surgiram no último século. Na verdade, a gente fala último século, quer dizer, o século XX já é os últimos 2 séculos. 19, né? Sim. Dos últimos 2 séculos. E vamos falar aqui também hoje, e é professor, né? Professor, inclusive, da pós-graduação em teologia, não é isso? Isso mesmo. Lá você tá dando aula, você dá qual disciplina? Eu fiz a disciplina de... Peraí, que são muitas coisas na minha cabeça. A gente fez a disciplina de Teologia das Religiões Mundiais, que foi uma disciplina que eu falei sobre metodologia de pesquisa em teologia, como que a gente elabora tudo isso. E a outra disciplina que eu terminei agora recentemente foi sobre... Eu não me lembro exatamente o nome dela, mas foi uma disciplina em que a gente falou... Fugiu, né? Sem problema. Daqui a pouco eu lembro. Vamos falar um pouquinho como é que anda o universo da bruxaria hoje em dia. É engraçado porque muita gente se intitula bruxa. Sim. Primeiro eu quero saber, dá pra qualquer um falar que é bruxa? É uma discussão difícil essa, né? As pessoas de dentro do movimento da Wicca, especificamente, que é uma das maneiras de bruxaria pagã moderna, muitas delas vão dizer que não, que bruxaria é sinônimo de Wicca. Então, as pessoas da Wicca gostam de dizer que essas coisas são sinônimas. Mas hoje a gente tem uma série de outros movimentos que são contemporâneos, paralelos à Wicca, e cada vez mais a gente vê uma atualização do termo, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, dentro das correntes neopagãs, cada vez mais a ideia de bruxaria vem sendo desassociada da ideia de uma religião, como a Wicca, por exemplo, para se tornar a ideia de uma prática mágica geral. Mas também não passa por uma iniciação. Existem correntes iniciáticas e existem práticas solitárias, em que as pessoas constroem a sua própria prática. Então, principalmente através de livros, hoje em dia através da internet, existe um grande movimento. Na verdade, eu diria que a maioria das pessoas que se dizem bruxas hoje não são necessariamente pessoas que passaram por uma iniciação, pessoas que estão dentro de uma instituição, mas são pessoas que se auto-intitulam bruxas e que aprendem a fazer essa prática, seja pelos livros, pela internet, que tem a sua prática pessoal. Então, as fronteiras de o que define uma bruxa
são muito difíceis. Sempre foram muito difíceis e continuam sendo muito difíceis. Você sabe que eu tenho muitos amigos, né, que são da Wicca, e eu acho uma coisa bastante interessante, porque dentro da Wicca todo mundo se conhece, de certa maneira. Não? É verdade, sim. Então, quer dizer, você não pode... O pessoal que fala assim, eu fui iniciado pelo fulano de tal, cuidado, porque todo mundo sabe quem foi iniciado por quem, não é isso? É verdade, não tem tanta gente assim, então todo mundo acaba se conhecendo. E como é que alguém pode começar a se iniciar na Wicca, por exemplo? Na Wicca hoje a gente tem uma série de instituições que a gente chama de tradições. Tradições são sistemas diferentes de Wicca. Então, assim como existem diversas igrejas evangélicas com denominações diferentes, na Wicca a gente tem diversas tradições. E o que é uma tradição? É um jeito de praticar. Então, cada tradição tem um documento que a gente chama de Livro das Sombras, que é o conjunto de rituais que são específicos daquela tradição, e cada tradição tem uma ênfase diferente. Então, existem tradições que são mais voltadas ao sagrado feminino, ao culto das deusas, existem tradições que são mais orientadas à tradição esotérica dos mistérios, então que tem uma relação mais profunda com a ideia da magia cerimonial, existem tradições voltadas a panteões específicos, então cada tradição tem um estilo diferente, mas a Wicca, ela é, no geral, nem todas as correntes da Wicca são assim, mas a maioria delas são correntes iniciáticas. Isso quer dizer que você só tem acesso ao que aquela tradição faz quando você passa por um ritual de iniciação, que é um ritual secreto, onde você faz determinados juramentos de sigilo e aí você aprende o que aquela tradição faz. Agora, no Brasil, quantas tradições estão presentes hoje? Vamos pensar. A gente tem a tradição gardneriana, a gente tem a tradição alexandrina, a gente tem a tradição Fere, a gente tem outras tradições que foram estabelecidas no Brasil, então tem bastante coisa. A gente tem tradições que vieram de fora, e aliás a minha pesquisa de doutorado é justamente sobre isso. E a gente tem tradições que foram estabelecidas pela prática de pessoas que nunca receberam uma iniciação, mas que reúnem pessoas, estabeleceram os seus grupos, esses grupos foram sobrevivendo e assim novas tradições foram surgindo. Mas existe um certo preconceito de uma tradição em relação à outra? Claro, né? Como toda religião, a disputa pelo poder é grande, pelo capital simbólico, capital religioso é grande. Então, tem pessoas que vão defender a ideia de que você só é um bruxo de verdade se você passa por uma iniciação regular, numa tradição antiga. Antiga assim, né, gente? A Wicca existe há menos de 100 anos, então nada é tão antigo assim. Mas existem pessoas que defendem essa ideia de que você só é um bruxo de verdade se você passa por iniciação numa tradição que tem um certo pedigree. Então, para algumas pessoas, a iniciação ela é um selo de validação, como um pedigree. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, isso tem a ver com uma prática que é mais devocional, que é mais orgânica entre elas e os deuses. Então, a minha pesquisa de doutorado, o objetivo dela é avaliar exatamente isso. Como é que se dá essa disputa por capital simbólico dentro das tradições que vieram de fora e as tradições que se estabeleceram aqui. A validação entre elas, se há um preconceito de alguma maneira com o que se estabeleceu aqui e não veio de fora. Como em todas as religiões que trazem inovações, isso é um campo fértil de discussões, debates, então não existe um consenso sobre isso. Agora, o que você chama de tradição de magia cerimonial? Tradição de magia cerimonial, né, a alta magia, é uma forma de magia que se desenvolveu principalmente na Europa e que é derivada da ideia das tradições dos grimórios, que eram aqueles manuais de magia cerimonial, em que se tem um mago que, de alguma maneira, faz determinadas operações com grandes influências de correntes como a astrologia, a cabala, e que tem uma linguagem sistematizada de ritual que vai usar diversos instrumentos, como incenso, espadas, um ritual formalizado, a partir de um texto, para produzir determinadas mudanças na realidade ou para produzir um estado de elevação espiritual. Mas esses elementos que você citou, eles na verdade, estão presentes em todas as tradições, ou não necessariamente? Tem tradições que são mais orgânicas, então que tentam quebrar um pouco essa ideia da cerimonialidade, do ritual com esse grau de formalidade. E existem tradições e pessoas que são mais ligadas a isso. Então, por exemplo, na tradição dos grimórios, a gente vai ter operações que são feitas em momentos muito específicos. Então, quando a lua está em determinados signos, em determinado horário planetário, algo que muitas vezes é incompatível com a vida moderna das pessoas. Então, diferentes tradições, não só diferentes tradições, mas diferentes bruxos vão flexibilizar isso ou não, de acordo com a sua tendência. Nos Estados Unidos, a partir da década de 70, se desenvolvem uma série de outros movimentos de Wicca e de bruxaria que vão deixar de lado
parte desse elemento cerimonial, que, como você disse, está em tudo, de alguma maneira, a influência está em tudo, mas que vão deixar de lado essa característica enquanto identidade para se basear em elementos que vêm de outras correntes. Então, elementos que vêm do neo-xamanismo, elementos que vêm, de alguma maneira, das práticas nativas dos Estados Unidos, o que se desenvolvia dentro do movimento feminista, do movimento hippie. Então, práticas que são mais estáticas, práticas que são mais mistas e não tão formais. Existe uma bruxaria tipicamente brasileira? Será? Talvez exista. É isso que eu estou tentando descobrir, né? Qual é a característica dessa bruxaria tipicamente brasileira? Porque aqui no Brasil a gente tem várias coisas que são chamadas de bruxaria popularmente, né? Então, as religiões que vêm de matriz africana, determinadas remanescências de práticas dos povos originários. Então, a palavra bruxaria no Brasil, ela é uma palavra muito polissêmica, usada para muitas coisas diferentes. O próprio Claudinei fala, né? Que a gente da Wicca às vezes é chamado de macumbeiro e as pessoas da religião de matriz afro são chamadas de bruxo. Então, é exatamente isso que a minha pesquisa de doutorado quer descobrir. O que a gente vai chamar de uma bruxaria moderna que é tipicamente brasileira? Como é que isso dialoga com os elementos das outras religiões que a gente tem aqui, da cultura que a gente tem aqui? Como cientista da religião, como é que você definiria a diferença entre feiticeiro, bruxo e mago? Boa pergunta. O mago é aquele que está ligado a essas práticas de magia cerimonial, geralmente uma prática que é uma prática solitária, individual, e que tem como objetivo o resgate dessas práticas mágicas antigas, não necessariamente com um viés religioso. Muito dessa magia europeia, ela é uma magia de bases católicas, na verdade. Né? Ela é uma magia de práticas cristãs. Então, quando a gente olha para nomes dessa magia, como, por exemplo, o Eliphas Levi, que escreveu Dogma e Ritual da Alta Magia, ele era padre também, ele tinha um envolvimento grande com o cristianismo. Então, o mago não está necessariamente ligado a uma corrente neopagã, uma corrente de uma espiritualidade pré-cristã. Como bruxo, normalmente a gente entende essa pessoa, como eu te disse, esse termo é um termo que todo mundo quer definir, todo mundo quer se apropriar, mas no geral a gente entende que um bruxo, ele é de alguma maneira uma pessoa que mantém uma prática mágica dentro de um cenário de espiritualidade neopagã. Então, dentro de um cenário de culto a deuses antigos, de reverência a deuses antigos. Então, é uma magia que tem um pano de fundo religioso, devocional, vamos dizer assim. E a feitiçaria seria a prática dos feitiços, que está presente em diversas religiões, que seria a manipulação de ingredientes, materiais, para produzir uma mudança na realidade. Você sabe que tem um texto, até do Silas, que eu acho que é bem interessante, que ele fala isso. Ele meio que caracteriza o feiticeiro como alguém que pode fazer certas práticas com viés até de maldade, e o bruxo que combate a feitiçaria no sentido. Existe isso? Essa é uma ideia que a gente falou no outro programa, um pesquisador chamado Carlo Ginzburg discute. Dentro da história e dentro da antropologia, se tem um debate sobre o que é bruxaria, né? Como é que a gente dá um contorno para esse termo? Então, na história, a ideia é que bruxaria vai se referir, primeiro, a essas práticas históricas que a igreja perseguiu e depois às práticas de bruxaria moderna. Para a antropologia, o conceito de bruxaria é mais amplo, ele está ligado a essa ideia de magia, feitiçaria de uma maneira geral. Tem alguns autores que usam essa ideia de que a feitiçaria é meio maligna e a bruxaria é positiva, como Carlo Ginzburg. Ele faz um relato de um culto que ele descobre na Itália, que são chamados os benandanti, os bons caminhantes, os caminhantes do bem. Aliás, o livro em português chama Os Caminhantes do Bem, que seriam esses bruxos que combatem os feiticeiros, esses bruxos do mal, que em determinados momentos do ano tentam destruir as plantações, tentam causar o mal através de práticas de magia. E ele demonstra como esses são grupos rivais. E aí se tem todo esse debate. Mas é importante a gente dizer que não existe um consenso de definição técnica desses termos. Quando a gente vai olhar emicamente, vai depender do grupo que a gente está olhando. Então, se a gente olhar para a Wicca, as pessoas da Wicca vão classificar a bruxaria de um jeito. Se a gente olha para outros movimentos que são contemporâneos à Wicca, a gente vai encontrar outras definições de bruxaria. O teu podcast virou uma referência, né? O Conversa de Bruxo. Sim. Ele fala com quem exatamente? Com as pessoas que se identificam como bruxos, como wiccanianos do Brasil e que praticam essa bruxaria neopagã. Então, a ideia do podcast é tornar todos esses conhecimentos mais acessíveis e mostrar como a gente pode usar isso no dia a dia, como a gente vivencia isso fora dos rituais, fora das tradições, fora das iniciações, fora das práticas. Como é que a gente traz isso para a vida de quem quiser vivenciar essa magia.
Então, vamos lá. Então, eu vou voltar nessa pergunta. Então, eu comecei a ouvir o podcast Conversa de Bruxo. E aí Sim. vocês trazem... Eu vou abrir aqui, porque eu sou um dos maiores ouvintes deste podcast. Então, deixa eu voltar aqui, porque agora sumiu aqui que eu estava no meu Spotify. O primeiro episódio de todos do Conversa de Bruxo chama Bruxaria e Religião. E a gente vai fazer toda essa discussão, como é difícil definir o que é bruxaria, como é difícil até definir o que é religião, né? A gente da ciência da religião sabe como essa é uma discussão. A gente traz essa discussão pro podcast. E aí a gente, nesse primeiro episódio, a gente demarca a nossa posição, de que a gente entende bruxaria como uma prática que não é só mágica, mas é também religiosa. E é esse tom que a gente vai dar pro podcast inteiro. Então, por exemplo, os últimos episódios aqui, a gente já falou um programa maravilhoso que você tem que ouvir, que é o Desvendando Arádia, que é um livro incrível que o Flávio trouxe e lançou no final do ano passado. Depois ele fala sobre bruxaria e animismo, plano astral, que é a iniciação. Vamos imaginar, aí fala druidismo, magia e sexualidade, o Grimório, o livro das sombras e assim por diante. Eu particularmente, fora o seu carisma e do Zac, né? Eu Sim. acho que é um conteúdo muito bem organizado. Aí a pessoa fala assim, nossa, me identifiquei, eu quero virar bruxo. Como é que ela vira, então, bruxo? Ela pode começar, primeiro, lendo livros, pesquisando, entendendo esse universo. Certo. E o que a gente sempre diz no podcast é que a teoria precisa caminhar junto com a prática. Uhum. Então, a gente nunca fala estudar bruxaria, a gente fala praticar bruxaria. Bruxaria é uma coisa que você pratica. Então, a ideia é que uma pessoa que quer se aproximar desse universo conheça isso. Hoje, pela internet, tem milhões de informações disponíveis, nem todas tão boas assim em termos de qualidade, mas é justamente circular por tudo isso que vai te ajudar a criar um filtro e começar a ter suas práticas, que podem ser práticas pessoais, ou hoje, o que é muito comum, a gente tem uma série de rituais públicos, como lá no Museu de Bruxaria, aqui em São Paulo, e em outras cidades existem outros esforços que tentam fazer cerimônias públicas para as pessoas conhecerem, etc. E se familiarizando com esse ambiente. Cada bruxo tem uma identidade própria, uma identidade diferente. Mas então é importante que uma pessoa que está chegando conheça diversos caminhos, diversas tradições, diversas pessoas que estão falando disso na mídia, para que ela possa identificar que tipo de bruxaria ela se identifica mais. Bom, eu sei que a gente não vai falar mal de ninguém, porque já é inclusive um valor pessoal meu. E a gente não falar bem não significa que a pessoa também não seja boa, que eu quero dizer verdade, o seguinte, sim. né? Mas assim, a gente tem que ter um mínimo de filtro, que o programa tem 25 minutos, eu tenho que... Né? Então vamos lá. Eu, particularmente, não sou wicano, não sou bruxo, mas eu, enquanto cientista da religião, me interesso muito pelo tema, até porque, independentemente aí do IBGE, a gente nota um crescimento bastante significativo de pessoas interessadas no tema, seja nas livrarias, sim. A gente vai falar sobre esse assunto. Então vamos lá. Eu, Ricardo, Ida, se eu quisesse ter um entendimento, eu iria, falo sem nenhum tipo de problema, porque nas suas costas, já falei neste programa, eu falaria, vou começar a ouvir o podcast Conversa de Bruxo. Depois eu leria os livros do Flávio Lopes. Né? O Flávio Lopes tem 3 livros que podem ajudar bastante. O caminho que eu seguiria também é os livros da Ardani. Sim, né? A Ardani e também a editora Alfabeto, na qual também tem livros, durante muito tempo, teve toda a consultoria do Claudinei, portanto eles têm muitos livros também que podem ajudar as pessoas a seguir. Quais perfis, e assim, não estamos descartando, né? Mas quais os maiores perfis de bruxaria, que, além do seu, que a gente poderia seguir? A gente tem o Claudinei Prieto, que é a grande referência em Wicca no Brasil. Certo. Então, os livros dele são livros obrigatórios para todo mundo que se interessa por isso. E esse é um tipo de bruxaria. Então, a bruxaria que eu pratico, que o Claudinei pratica, é uma bruxaria que a gente chama de Wicca. Certo. Então, existem outras pessoas que praticam formas de bruxaria que não se identificam como Wicca e que vão praticar um tipo de bruxaria que, no Brasil, a gente chama de bruxaria natural. Talvez essa seja uma bruxaria tipicamente brasileira, como você me perguntou antes, né? Como a Pri Ferraz, por exemplo, a própria Tânia Gori, que organiza a Convenção de Bruxos de Paranapiacaba, que é uma bruxaria mais voltada a esses elementos mágicos, práticos, e a relação com esses elementos da natureza, os chás, as plantas, etc. Bacana. Então essa é uma outra
manifestação de bruxaria que é menos sistematizada do que as várias tradições de Wicca, por exemplo, e que também vem crescendo bastante. Lembrando que a gente está citando esses nomes, não porque eu não tenho outros maravilhosos, mas é porque são os nomes mais com o maior número de seguidores e eles estão mais em evidência. E tem o Museu de Bruxaria, né? Verdade, aqui em São Paulo a gente tem o Museu de Bruxaria. Que o Paulo Vieira, inclusive, visitou recentemente, né? Fez lá as gravações. E diz que é um lugar encantador. Eu também gosto muito para entender. O que é esse museu? Você conduz os rituais às vezes lá, né? Às vezes sim, às vezes a gente conduz determinadas cerimônias lá no museu. Então o museu ele tem, na verdade, três elementos reunidos, né? Então tem o Museu de Bruxaria, que reúne uma série de instrumentos, salas temáticas, para as pessoas conhecerem a história da bruxaria moderna, a história da Wicca. Embaixo do museu a gente tem a loja Old Religion, que é uma loja que é organizada pela Cíntia. Cíntia, um beijo. Cíntia, um beijo. E na parte de trás do museu a gente tem uma área aberta, onde fica o Santuário da Grande Mãe, que oferece todos os sábados e domingos rituais abertos com pessoas de diferentes tradições para quem quiser conhecer, praticar e participar de uma cerimônia com outras pessoas. Eu devo dizer que no ano passado a gente trouxe a PUC trouxe uma professora alemã, uma grande pesquisadora de religiões, um grande nome no mundo, e ela foi ciceroneada pelo Flávio lá no museu, e ela ficou encantada, não só pelo Flávio, claro que com todo o conhecimento, todo o carisma, mas também pelo museu. Eu queria entrar aqui, porque a gente fala espiritualidade SA, dentro de um universo que é também um universo econômico, isso é importante, de negócios. E a mim parece que a Wicca movimenta, e aqui não tem nenhum juízo de valor, muito pelo contrário, porque toda religião é movimento, católico, umbanda, tudo, movimenta toda uma economia. Hoje uma pessoa, né, que queira investir dentro do universo da Wicca, tem lá a Mystic Fair, etc. Como é que ela pode, que caminhos a gente tem? Tem as editoras, como é que é esse universo econômico dentro da Wicca? Na Wicca a gente fala que a gente gosta muito de parafernálias, né? Então a gente gosta de uma série de instrumentos, de roupas cerimoniais. Então existem uma série de apetrechos que são usados para a prática da Wicca, porque a Wicca é uma bruxaria mais cerimonial. Então a gente tem atames, que são adagas, espadas, cálices, bastões, altares com toalhas, estátuas, vestes cerimoniais. Então todos esses aparatos que podem ser usados para praticar os rituais, a gente precisa de alguém que faça essas coisas. Apesar os primeiros livros de Wicca que foram lançados, eles enfatizam muito de que quanto mais você conseguir produzir para você mesmo, melhor. Então, se você conseguir construir o seu altar, a gente tem inclusive alguns livros que trazem assim, como você constrói uma mesa para você fazer o seu altar, como é que você costura uma túnica. Mas com o tempo, a gente começou a procurar isso na mão, inclusive, de pessoas da própria comunidade que são artesãos e que conseguem produzir isso. Então, eu diria que são esses dois nichos. O nicho dos livros, que sempre foi um território de estabelecimento de legitimidade, né? Então, as pessoas que escrevem na Wicca, desde o início da Wicca, sempre são as pessoas que são consideradas como referência. Os livros, a leitura é uma maneira de consolidação de conhecimento importante. E os aparatos rituais. Aliás, eu me lembrei de a sua varinha você ganhou de carvalho indo pro Canadá, como é que foi o negócio? Não, foi mais ou menos assim, né? É isso, a varinha que a gente usa no meu coven é um bastão de aveleira, conforme os grimórios antigos dizem que deve ser de aveleira, porque a aveleira é uma árvore do conhecimento, da sabedoria. E o meu bastão foi colhido como os grimórios dizem que tem que ser. Então, no dia de Mercúrio, que é a quarta-feira, na hora de Mercúrio, que é a hora que o sol está nascendo, de uma árvore de aveleira com um único golpe, sem que o bastão caia no chão. Nossa Então, senhora. uma amiga minha que mora em Glastonbury, a Sorita de Este, que é uma das grandes sacerdotisas de bruxaria moderna que a gente tem no mundo hoje, uma grande referência. Ela estava vindo para o Brasil e ela perguntou, o que você quer? E eu pedi para ela assim, eu queria um bastão de aveleira. E aí ela, por conta própria, resolveu fazer com toda a cerimonialidade que a tradição medieval pede, e aí o bastão que a gente usa é esse hoje. Que incrível. Agora me fala também uma coisa, quando a gente pensa em perfis internacionais para seguir, quem que você recomenda, por exemplo? Eu sou muito fã da Thorn Mooney, que é uma sacerdotisa gardneriana dos Estados Unidos,
que faz uma discussão de como é que a gente atualiza essas tradições antigas. Então, ela tem discussões muito interessantes que fogem dessa coisa só de como faz magia, como faz um ritual, que é o que a gente vê a maioria das pessoas falando. A Thorne traz discussões sobre saúde mental, como é que a gente acolhe essas pessoas na comunidade, como é que a gente se aproxima de um grupo, como é que a gente se afasta de um grupo. Então, para mim, ela é um nome importante hoje, que tem um trabalho interessante. A gente tem o Jason Monkey, que é um ator também. A gente tem alguns livros, um autor que a gente tem alguns livros em português publicados que também são referência. E aí vai depender do que você gosta de ler, do que você gosta de praticar, mas eu indicaria esses dois, se as pessoas querem. Tem algum livro, alguma série que você acha que... É claro, todas as séries dos livros carregam, às vezes, num aspecto ficcional, etc. Mas tem algum que você fala, nossa, tá mais ou menos no que efetivamente corresponde à realidade? Ou filme, eu acho série? Que não. Não, nenhum. Não, tem muitas séries e filmes que são influenciados por elementos do neopaganismo. E, aliás, é interessante isso, porque o neopaganismo absorve muitas coisas da cultura pop. Então, a gente teve uma série recente da Disney, que é a Agatha. E a comunidade pagã internacional, principalmente... Sempre que saía um episódio a cada semana, se reunia para assistir, faziam grandes debates. Então, o que a gente vê são algumas séries absorvendo elementos da cultura neopagã. O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix, também absorve determinados elementos. Tem uma série dos anos 90 chamada Charmed, que começa com uma proposta... Inclusive, eles usam o nome Wicca bastante. Ela começa com uma proposta de trazer umas coisas da Wicca, depois ela se modifica. Mas a gente vê que esses seriados americanos costumam absorver bastante de determinados elementos. Mas eu acho que não tem nada que se aproxima muito do que a gente faz. Mas a relação é interessante. Vamos repetir, quem quiser conhecer o seu trabalho, que é maravilhoso, qual é? No meu Instagram, Conversa de Bruxo, lá as pessoas conseguem encontrar redirecionamento para o podcast. Quando eu publico algum artigo, eu coloco lá. Então, por lá as pessoas têm acesso a tudo. Bruxaria Solitária e o Grimório da Magia Natural, pela editora Alfabeto. E Arádia Decifrando o Evangelho das Bruxas, pela editora Ardani. Flávio, te amo! Obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente, com a sua generosidade, compartilhando todo esse conhecimento. E nos vemos amanhã, 9 horas em ponto!